Olá, pessoal. Rastreabilidade bovina. Potencial da pecuária no mercado de carbono. Eu tive que olhar o título para depois falar um pouco mais sobre isso. Isso para não dizer nas novas tecnologias para se quantificar o carbono no solo das propriedades rurais. O foco poderia ser outro. Mas o que tudo isso tem a ver com o preço do alimento que vai estar disponível na gôndola do supermercado para você? Meu nome é André Pirajá e este é o novo programa para o BSM. Olá, pessoal. Rastreabilidade bovina, um tema que já vem sido dito, seja pelo governo, nosso ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e nós também temos, inclusive, entidades representativas do agronegócio defendendo a rastreabilidade. Mas aqui eu quero trazer uma notícia muito importante, uma notícia onde o próprio ministro expõe a necessidade urgente de se implementar a rastreabilidade bovina. Mas o que isso quer dizer, né? Nós temos aí, é inevitável, né? Sempre de modo urgente. Não sei se vocês se recordam, mas tudo parece que é urgente no mundo de hoje. É urgente resolver o problema climático, é urgente resolver o problema da rastreabilidade, como também é urgente resolver o problema do desmatamento no Brasil. A única coisa que não é urgente é resolver verdadeiramente os problemas que afetam a disponibilidade de alimentos, a segurança alimentar, a insegurança jurídica dos proprietários rurais. Mas vamos falar um pouco sobre a rastreabilidade bovina, para vocês poderem entender o que isso significa. Bom, nós temos aí uma ideia de se instaurar, né, de se criar uma rastreabilidade de forma obrigatória. Tá? Ela vai ser implementada de forma gradativa e veja, como sempre, aqueles que adotarem as práticas de rastreabilidade serão favorecidos. Nós temos aí sempre a implementação de pautas de controle utilizando o subterfúgio financeiro. Como sempre em tudo, seja no crédito de carbono, seja em outras pautas, segue sempre na mesma linha. O grande interessante, né, a novidade, entre aspas, dessa inevitabilidade, né, é dizer que a rastreabilidade bovina vai auxiliar na renda do produtor. Mas veja, existe um custo para ser implementado. Não significa que no Brasil hoje os produtos de origem animal são rastreados, tá? O que vocês precisam entender? Veja, nós temos o gado hoje, bovino. Para que se controle o deslocamento desses animais. Veja, controle o deslocamento desses animais em território nacional. Já é necessário a emissão de documentos, burocracias, óbvio, documentos que lastreiem o tráfico de animais. Então nós conseguimos trazer para vocês, né, a imagem de uma guia de trânsito animal, para que vocês possam compreender um pouco o que significa. A guia de trânsito animal, veja, está aqui do ladinho. Nós temos a quantidade de animais, nós temos a origem e o destino, nós temos as vacinações. Veja, de certa forma, essa guia de trânsito animal, ela possui um viés sanitário. Tá? Esse viés sanitário, tanto é que tem uma observação, é meio difícil ler, porque, enfim, a gente tem que adaptar para poder trazer para vocês, que esses animais não vêm de uma propriedade, por exemplo, embargada na União Europeia. Então, veja, é uma guia de trânsito animal de caráter sanitário. Mas o que tem sido utilizado hoje? E veja, eu não vou nem entrar aqui na questão da ilegalidade de utilizar documentos sanitários para fazer rastreabilidade ambiental. Porque no Brasil, se existisse segurança jurídica ou, de certa forma, existisse o princípio da legalidade, isso sequer seria admitido. Mas isso eu vou trazer mais para frente para vocês. No primeiro momento, eu quero que vocês entendam. Já existe uma rastreabilidade, de certa forma, sanitária, mas o que eles querem implementar não é isso. Eles querem implementar que estes animais que serão abatidos e posteriormente comercializados até chegar na gôndola do supermercado, eles sejam rastreáveis
da origem ao seu destino, de quando ele nasceu para quando ele é abatido. E o que isso acontece? Será que nós teríamos aí uma isenção de todas as propriedades rurais no Brasil? Eu acho que não. Por quê? Porque os sistemas utilizados hoje de rastreamento, de embargos de propriedades rurais, eles até são de certa forma falhos. E isso não acontece por acaso. Agora, se a gente vai rastrear a origem até o seu destino, quem serão os maiores prejudicados? O pequeno e o médio produtor rural. Será que ele tem uma banca de advogados para livrar eles dos embargos ilegais realizados pelas entidades fiscalizadoras? Acho que não. Mas não é só isso. Quando nós falamos de rastreamento da cadeia produtiva, nós estamos falando também do controle. E esse é o grande ponto. Todas as vezes que a gente trabalha com controle de origem e não vem com aquele papinho, eu quero que vocês tenham uma foto do todo. Não só daquele pedacinho, mas uma foto do todo. O controle, ele vem travestido, de certa forma, de que os consumidores estão disponíveis, né? Os consumidores estão dispostos, né, a pagar o preço daquela pegada ambiental. Os consumidores estão dispostos a pagarem por saber que aquela proteína animal vem de origem de área não desmatada. Mas isso é uma pauta brasileira? Não. A União Europeia tem se empenhado, de certa forma, para fazer um lobby, né? Um lobby no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente já comentou isso algumas vezes, até no programa KGB, aqui no BSM, sobre o Farms Here, Forest There, aquela cartilha americana de lobby para impedir o desenvolvimento de produtores rurais nas áreas tropicais. É daí que vem o problema do desmatamento, daí que vem o lobby, e daí que surge os pedágios de controle e rastreabilidade para tornar você, produtor, uma pessoa que vai privilegiar a origem daquela proteína animal ao invés do preço da gôndola do supermercado, que de certa forma com a escassez ficará mais caro. Mas não vamos alongar muito, nós temos muitos temas para tratar hoje e o tema que eu quero tratar, que também interfere no preço do alimento na gôndola do supermercado, é o potencial da pecuária no mercado de carbono. Recentemente, nós tivemos a feira, né, da ABCZ, né, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Zebu, né? Tivemos uma feira. É sensacional a feira, eu não estou criticando a feira. O problema é que tudo que vem, de certa forma, né, com aquele caráter virtuoso, né, mas o potencial da pecuária no mercado de cobrança de carbono. Mas surgem especialistas, pesquisadores, para dizerem assim: veja, é fácil solucionarmos o problema das emissões de gases do efeito estufa. Eu não quero aqui aprofundar hoje, né? A gente vai fazer alguns temas separados, vamos entrevistar pessoas para falar sobre o aquecimento global, para a gente falar como funciona essas emissões de gases do efeito estufa, mas eu quero que vocês entendam o How Dare You, né? A Greta, qual é o grande problema? Né? O problema é o seguinte: nós temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Dentre esses gases, o famigerado, né, de certa forma, CO2, né, o dióxido de carbono, e nós temos o gás metano dos bovinos. Ok, a pecuária é vista como o grande vilão. E como ela é vista como o grande vilão, você precisa dar solução ao problema. E a solução encontrada pelos pesquisadores basicamente, é muito simples. Faremos o seguinte: vamos aumentar a produtividade na mesma área. Assim, a gente soluciona o problema do desmatamento. Lembra que a gente estava falando do problema de rastreabilidade bovina? Tudo está conectado. A gente soluciona o problema de rastreamento da cadeia bovina da mesma forma. Matando 2 coelhos com uma cajadada só, a gente resolve o problema do gás do efeito estufa. Agora, se é tão fácil solucionar esse problema, vamos fazer o seguinte: concentração animal. Basicamente, explicar para vocês. Existe uma unidade, uma métrica, para se quantificar unidade animal por hectare. O que é um hectare? São 10 mil metros quadrados. Quantos animais cabem desses 10 mil metros quadrados? Bom, a média brasileira gira em torno de 0,95.
A média mundial está hoje em torno de 0,38, ou seja, o Brasil já está na vanguarda. Mas, para os especialistas, né, que nós temos aí, até tem uma notícia que depois eu quero trazer para vocês, os especialistas, eles dizem que o Brasil deverá incrementar essa produtividade em 5 unidades animais por hectare. Vamos lá, pessoal. Para que isso seja possível, você tem que fazer primeiro manejo da pastagem. Quando não reforma. O que é isso? O Brasil hoje conta com 60% da sua pastagem de certa forma degradada. O que é isso? Uma baixa capacidade de produção de pasto, que é o alimento do boi. Todos nós somos veganos terceirizados, de certa forma. Agora, o alimento do boi, que ele é aí, essa oferta de alimento por ter essa pastagem degradada, caso você incremente, ou seja, pratique agricultura na pecuária, ou seja, coloque nutrientes no solo, invista. Nós não estamos falando de pouco dinheiro. Esse é o ponto. Será que o pequeno e o médio produtor rural tem condições de arcar com esses valores? Começa por aí a questão dos especialistas. Então, vamos lá. Se a gente vai ter um custo de reforma, que é um custo mais pesado, né, de certa forma, vamos ir por baixo, a última cotação assim que, né, de certa forma nós levantamos algo em torno de R$ 2.000 por hectare. Agora, se a gente for fazer algo mais agressivo, acaba ficando mais caro. E se for só aquela, né, de certa forma, vamos fazer um en passant aqui na pastagem para dar uma melhoradinha de foagem, nós estamos falando algo em torno de R$ 700 por hectare. Vamos lá, o seu João e a dona Maria, com seu sítio pequena e média propriedade rural, resolvem contratar o novo financiamento do governo federal, que dará prioridades às pautas climáticas. Não sei se vocês conseguem entender a ligação como tem tudo isso. Nós temos o governo federal ofertando, de repente nós temos feiras da agropecuária, né, de certa forma divulgando o mesmo discurso. Olha, pessoal, é um potencial. O governo federal já oferece recursos destinados a essa pauta. Está tudo conectado. Mas, vamos lá, dona Maria contrata o empréstimo. O que acontece com o potencial da agricultura? Afinal, dona Maria, o especialista vai olhar para a senhora e dizer o seguinte: olha, dona Maria, hoje você produz 1 animal por hectare, eu vou fazer você produzir 5. Basta que você contrate um empréstimo, transforme a sua propriedade rural, que era uma pecuária de certa forma extensiva, vários animais comendo pasto, vamos intensificá-la, aumentar a lotação animal, aumentar o seu custo de produção, aumentar a necessidade de recursos financeiros para a manutenção dessa atividade empresarial. Quando não, transformar essa pecuária juntamente com uma agricultura. Será que a dona Maria tem toda essa tecnificação? Mas calma, os especialistas irão indicar técnicos para resolver esse problema. E quando a dona Maria não tiver condições de pagar o financiamento ofertado pelo governo federal, o banco irá executá-la e a única garantia disponível era a sua propriedade. Para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo e todos aqueles que nos acompanham, o que isso significa? Redução da oferta de alimentos. Pessoal, dizer que a pecuária é um potencial no mercado de carbono, a gente poderia trocar o título, né, de certa forma, da reportagem, né? Vou trazer a reportagem para vocês novamente aqui, da Exposebu, para mostrar assim, ó, como criar um oligopólio. É basicamente isso. Como reduzir os players no mercado. Poderia ser esse o título. Não uma oportunidade no mercado de carbono. Porque não serão todas as pessoas que terão condições técnicas, não só para tocar a operação, mas também para, de certa forma, gerir um fluxo financeiro que ela não tem condições. Ó, eu coloquei a reportagem errada, só um minutinho que eu vou trocar para outra, o segundo item. E fazendo isso, o que a gente consegue? Se a dona Maria não tem mais condições de pagar o banco, quem vai comprar a propriedade da dona Maria? Nós temos os campeões nacionais que estarão disponíveis no mercado para fazer a concentração da atividade rural. Vamos lá.
essa é a reportagem que eu trouxe para vocês. Está disponível, aberto, pessoal. Basta vocês jogarem lá que vocês vão enxergar isso aí. Só dá um Google aí, vai. Se ainda existe Google depois dessa gravação, mas tudo bem. Mas seguindo o baile, vamos tratar agora The Last, né? Mas não menos importante, né? O nosso último tema, que é a invenção que, antes de começar a falar, eu já quero dizer, tá? Que é uma invenção muito boa. É uma invenção muito boa. Então, antes que alguém venha falar assim, você só critica as coisas, a evolução tecnológica e tal, eu já vou dizer. É uma invenção muito boa. Imaginem que você tem, né, uma tecnologia nova, onde você consegue quantificar os nutrientes do solo de forma célere. Vocês conseguem imaginar que atualmente a gente faz em média de 800 a 900 análises de solo por mês e nós temos uma nova tecnologia que fará 1.200 análises de solo por dia. Isso sim é uma evolução tecnológica. Agora, para quê? E aí que sempre vem o problema. No meio dessa evolução tecnológica, vem a famosa pegada de carbono na lavoura. Agora, é até difícil a gente entender a capacidade da empresa brasileira de pesquisa, né, agropecuária, a Embrapa. Todas as vezes que a Embrapa começa a fazer um estudo ultimamente, eu não sei, talvez seja o mesmo problema dos sindicatos. Já mandar um recado pro pessoal da Embrapa, deve ter gente lá que não está disposta a pagar pedágio, ou de certa forma está pensando em falar assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos tentar dar uma mudada nisso aqui, porque não é possível. Todas as pesquisas científicas da Embrapa vêm com uma pegadinha de carbono, vêm com uma agenda 2030, vêm com alguma apagação de pedágio. Agora, uma invenção onde você tem a capacidade de realizar 1.200 análises dias de solo para quantificar nutrientes, para quantificar carbono estocado, para quantificar tudo isso, por que tem que incluir a agenda climática? E pode justificar o que for. Pode justificar o que for. A grande verdade é que está se criando o monstro que irá comê-los no final. Se você ainda não entendeu, e o que uma tecnologia dessa tem a ver com, eventualmente, o custo alimentar, o que uma tecnologia como essa tem a ver com o alimento da gôndola do supermercado, o que uma tecnologia dessa tem a ver com você que está aí fazendo um brigadeiro em casa, é muito simples. É muito simples. Ela irá, ao final de tudo, reduzir a oferta de alimento. Agora eu vou explicar como. Presta atenção. Todas as certificações, e isso é incrível como se tornam realidades. Parece uma distopia. Tá? Parece uma distopia. Toda tecnologia, conversando esses dias com o Briguet, toda tecnologia parece que foi feita para perseguir o homem e não auxiliar o homem. É incrível. Na rastreabilidade bovina, primeiro tema que nós tratamos hoje, tem a tecnologia. Olha, vamos criar a certificação do boi sustentável e tal. Aí se cria uma forma de rastrear esse boi por meio, utilizando parâmetros sanitários, entre outras coisas. De repente surge o Estado para dizer o seguinte: olha, a gente pode rastrear os bois, a atividade pecuária do país, bastando a gente utilizar o mesmo método de certificação da Associação X. Ponto. Olha, nós podemos, de certa forma, fazer a medição da pegada de carbono da pecuária, porque agora nós temos uma certificadora, um sistema que vai quantificar quanto de carbono tem no solo, 1.200 análises por dia. Então nós podemos fazer em todas as fazendas do Brasil. E o que acontece se essa fazenda não tiver um estoque de carbono como a pecuária sustentável, como dita pelos especialistas, de 5 unidades animal por hectare, que é quase intangível. Somente pecuária altamente tecnificada e intensiva consegue atingir isso. O que acontece? Estaria essa propriedade cumprindo a função social da propriedade, que é tão dita, e inclusive os juristas, né, acabam falando sobre função social da propriedade?
Para quem não sabe, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público já colocou pastagem degradada como uma das hipóteses de violação da política climática. E a partir do momento que nós temos pastagens degradadas como uma hipótese de violação da política climática, que possivelmente causa um dano ambiental, que possivelmente aí, dentre os requisitos da função social da propriedade, está a preservação do meio ambiente, nós temos uma violação da função social da propriedade. Dona Maria, seu João, pequenos e médios produtores rurais poderão agora, com essa nova tecnologia, já imaginou essa tecnologia na mão dos fiscais do INCRA? Correndo o Brasil inteiro para ver quais são as áreas disponíveis para desapropriação para fim de reforma agrária, para entregar na mão do MST. Vocês já imaginaram isso? 1.200 análises dia. Gente, é incrível a capacidade de se construir meios de simplesmente ferrar o homem. E é isso mesmo que acontece. Infelizmente. Agora, nós não podemos descartar que é uma invenção muito boa. O problema é o seu uso. E sempre nós estamos vendo certificação, como o Fórum, né, Carbono Zero da soja, que a Embrapa tem feito agora a gente já sabe da onde que vem o método, da onde que vem todo o sistema que irá gerir. E para quem não entendeu ainda, vamos ao final da reportagem para a gente compreender quais são os parâmetros utilizados. Lá no final da reportagem, nós temos a empresa, ou a forma pela qual nós vamos, de certa forma, quantificar qual é o método utilizado. Lá no final nós temos assim, vamos lá, parâmetros, né? Aí, um pouquinho para cima, ali, ótimo. A Geles lembra que a plataforma está alinhada, orientada das metodologias da certificadora internacional Verra, sei lá que caramba, como é que chama essa certificadora internacional, que é uma ONG norte-americana. Agora, pessoal, como eu sempre digo, e nós já estamos cansados de repetir, tudo que vem do mercado de cobrança de carbono é feito para dar errado. Primeiro porque... Vou fazer uma analogia muito simples. O Bitcoin ainda assim é uma coisa que, de certa forma, observa a lei da oferta e demanda. O seu preço é regulado pela lei da oferta e demanda, da procura, tá? Quem controla o Bitcoin? É um cara que criou, jogou um algoritmo lá e o negócio tá lá. O mercado de cobrança de carbono é regulado pela ONU, observando os parâmetros do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Se amanhã os burocratas de Bruxelas acordarem... E veja bem, presta atenção. Vou fazer até um aumento aqui, um zoom. Vem cá, faz um close, fecha o close. Vocês já imaginaram o cara do burocrata da ONU acordar amanhã e falar assim, pessoal, é o seguinte, nós não estamos dando conta de pagar esse mercado de cobrança de carbono para o Brasil. A gente precisa aumentar a meta. Porque se a gente aumenta a meta, a gente aumenta a necessidade de certa forma, reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Para que se gere créditos lá, a gente aumenta a meta, diminui o crédito. O cara acorda amanhã e fala que o mundo vai aquecer 5 graus. Pronto, acabou, não tem mais crédito. Passa todo mundo a ser devedor. Do dia para noite. E aí você vai virar para mim e vai falar assim, tá... E a melhor metodologia que nós vamos fazer, confia, é da Verra, certificadora americana. Traz o caso lá do Climagate, o clima sei lá o que lá que investigou a Verra. Essa certificadora está envolvida com diversos escândalos de emissões de créditos de carbono fantasma. E é a empresa utilizada pela Embrapa como metodologia. Bom, eu não preciso falar mais nada. Pessoal, é o seguinte, o que verdadeiramente importa é que vocês tenham consciência. Você não precisa ser produtor rural, nem pecuarista, nem lavoureiro. Você não precisa ser nada para se preocupar o quanto esse alimento vai chegar na gôndola do supermercado. Você não precisa estar com a mão na terra para descobrir que você precisa defender aquele cara que está produzindo alimento, porque no final das contas você come o quê? Comida. Ah, mas a pecuária eu nem como tanta carne assim. A quantidade de subproduto do boi
é tamanha que até gelatina vira. Então vocês precisam começar a compreender que toda a cadeia produtiva, seja de grão, a soja agora tem uma pesquisa sendo feita para substituir, por exemplo, um dos componentes do pneu. Vai ter soja no pneu. Vocês conseguem compreender a importância do agronegócio? E para que a gente não esqueça, já encaminhando para o final, até o ano de 2050, nós precisaremos ampliar a nossa produção de alimento em pelo menos 60% de acordo com a FAO. Então, se você pretende se alimentar de forma barata, eu não posso dizer barato porque não está muito barato, né? Mas talvez poderá ficar mais caro. E se você não pretende se alimentar de insetos, carnes sintéticas, hambúrgueres com itens cancerígenos, basta que você apoie o agronegócio.